Bom, pessoal, agora que nós vimos um pouco sobre os cones, vamos fazer alguns exercícios para dar aquela fixada, beleza? Então, a primeira questão é uma questão do Enem de 2016. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. Então, olha, um silo ele é formado por o quê? Por um cilindro na parte de baixo, e em cima dele vem um cone, que é como se fosse um chapéu, tá? E todo esse volume aqui é preenchido de grão, tá? O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então, ó, depois que o silo fica cheio, vem um caminhão que consegue transportar 20 metros cúbicos por vez e transporta todos esses grãos para uma usina, tá? E aqui ele deu as dimensões, olha. O raio da base aqui é 3, daqui também é 3, a altura do cone é 3 e a altura do cilindro é 12, tá? Tudo em metros. Utilize 3 para aproximação de π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Então, olha, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir calcular todo o volume desse silo, certo? Para que a gente descubra quantas viagens esse caminhão vai precisar fazer, porque ele carrega só 20 metros cúbicos por vez, tá? Então, o volume do silo é igual ao volume do cilindro mais o volume do cone, certo? Bom, a gente sabe que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. E o do cone, se vocês lembrarem, ele é pontiagudo, é a área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Então, olha, o volume do silo vai ser a área da base, nossa, é o π, que é igual a 3, vezes o r ao quadrado, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 12, certo? E o volume do nosso cone é a área da base, que vai ser o π, que é 3, o r ao quadrado, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 3 também, só que tudo isso dividido por 3. Concordam comigo? Beleza. Então, olha, o volume do silo vai ser igual a... Esse valor aqui, ó, ele dá 324, certo? E esse valor aqui nada mais é que 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Certo? Então, olha, 324 mais 27, desculpa, é igual a 351. 351 que? Metros cúbicos, certo? Então, esse aqui é o volume do nosso silo, tá? Então, quando o nosso silo estiver cheio, eu vou saber quanto de grão que eu tenho ali. Eu tenho 351 metros cúbicos, tá? Agora, vamos lá. Uma viagem transporta 20 metros cúbicos, certo? No caso, eu quero descobrir o número de viagens, tá? E esse número de viagens tem que transportar quantos metros cúbicos? 351. Aqui aparecendo 3, um 2 é o mesmo 3, viu, gente? Metros cúbicos. Isso aí. Então, se eu quero achar o valor de x, o que eu vou fazer? Vou pegar o 351 metros cúbicos e dividir por 20. E isso vai dar quanto? Igual a 17,55 viagens, tá? E aí, gente, é onde que a gente tem que ter um pouco, a gente tem que parar e pensar um pouco. A gente sabe que o caminhão ele precisa dar 17,55 viagens para conseguir transportar todos os grãos. Nesse caso, a gente arredonda para 18. Na verdade, gente, a gente não tem que arredondar, tá? Porque o pensamento é o seguinte: se o caminhão ele fizer 17 viagens, quantos metros cúbicos de grão que ele vai levar? 17 viagens, ele vai carregar 340 metros cúbicos. Então, ele não vai conseguir, como diz, carregar todos os grãos. Para ele carregar todos os grãos, ele tem que fazer a 18ª viagem, certo? E por isso que a resposta correta é 18, certo?
Mas observe, se o x tivesse dado, por exemplo, 17,2 viagens, por exemplo, não seriam 17 viagens, você não arredondaria, tá? Você teria que ser 18 também, porque ele fala o número de viagens para carregar todo o volume, tá? Então não tem como você fazer metade de uma viagem ou 20% de uma viagem. Você tem que completar a viagem, beleza? Então isso aí é um exercício interessante, depois vocês refaçam aí, eu acho ele bem legal, que envolve tanto o cilindro como o cone, beleza? Bom, próxima questão. Questão Enem 2018 PPL. A figura mostra uma anticlepsidra, que é um sólido geométrico obtido ao se retirar dois cones opostos pelos vértices de um cilindro equilátero, cujas bases coincidam com as bases desse cilindro. A anticlepsidra pode ser considerada também como sólido resultante da rotação de uma figura plana em torno de um eixo. A figura plana cuja rotação em torno de um eixo indicado gera uma anticlepsidra, como da figura acima é. Então, olha, a gente tem esse cilindro aqui, certo? Isso aqui é até uma questão que envolve mais cilindro do que cone, mas é interessante a gente ver porque aqui forma também dois cones, tá vendo? Beleza. E aí a gente quer saber qual que vai ser a figura geométrica que quando a gente rotaciona, forma o nosso cilindro. Bom, para fazer isso de uma maneira bastante simples, é só a gente cortar aqui no meio e ver a seção meridiana, certo? Lembro disso na aula mais cedo, na aula da semana passada? Então, olha, quando a gente corta o cilindro no meio, vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar mais legal. A gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Tá meio ruim o desenho, mas... E essa aqui é a parte escura e essa aqui é a parte escura, certo? Mas aí o que a gente imagina? A gente imagina o seguinte, a gente imagina que tem um eixo passando aqui no meio, certo? E por exemplo, que essa figura ela vai rotacionar em torno para formar o cilindro, tá? Então, qual figura, esquece essa aqui agora, tá? Esquece essa aqui. Qual figura é parecida com essa aqui nas alternativas, tá? Vocês concordam comigo que é a letra B? Tá? Então a letra B vai ser a resposta. Só que eu quero que vocês observem o seguinte: quando esse triângulo dessa maneira rotacionar, a gente vai formar essa figura, tá? Então vocês têm que ter, por exemplo, uma visão dessa de vez em quando. Por exemplo, por que não é essa? Tá? Porque essa vai formar ao contrário, tá? Ao invés de ser dessa maneira, seria dessa maneira aqui, ó. Imagina que a gente tem aqui o nosso triângulo, certo? Ele formaria dessa maneira aqui assim pra gente, ó. Tá? Um negócio um pouco mais esquisito. Mas enfim, eu quero que vocês refaçam o exercício e tenham essa visão da rotação de um cilindro ou de um cone, beleza? Bom, então vamos lá. Isso é uma questão assim, relativamente, depois que você aprende esse negócio da visualização, bem simples, beleza? E por último, a questão um pouco mais antiga, mas uma questão legalzinha, é do Enem de 2010, PPL também, diz o seguinte: um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Então a gente tem uma luminária, certo? Aqui ele deu para a gente já que o valor da giratriz é igual a 5 metros. Aqui a gente tem uma altura H e aqui a gente tem a área da base, né? Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados, considerando π igual a 3,14, a altura H será igual a... Bom, olha que interessante. Aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo, certo? E com o triângulo retângulo, como a gente viu, a gente pode fazer o quê? Teorema de Pitágoras. Só que aqui, para fazer o teorema de Pitágoras, para achar a altura, a gente tem que ter o raio, tá? E como que a gente acha o raio? Bom, bem simples, né? Porque aqui ele deu a área circular para a gente. Ele deu que a área do círculo é igual a 28,26 metros quadrados, certo? Só que isso tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a πr ao quadrado. Beleza? Então, ó, se a gente esquecer essa parte aqui e fazer que πr ao quadrado é igual a 28,26, a gente vai achar o valor do raio, tá? Porque o valor de π ele deu que é 3,14. Então, olha, r ao quadrado
é igual a 28,26 dividido por 3,14. Certo? No caso, 28,26 dividido por 3,14 é igual a 9. Exatamente 9. Então, se eu quero achar o raio, eu tiro a raiz do 9. E qual que é o valor da raiz de 9? É igual a 3. Então, olha, o nosso raio é igual a 3 metros. Certo? E aqui basta a gente fazer o teorema de Pitágoras, em que g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Mas se a gente lembrar das aulas anteriores também, a gente vai lembrar que esse aqui é um triângulo pitagórico, tá? É um triângulo 3, 4 e 5. Ou seja, essa altura ela só pode ser o valor 5, tá? Não, desculpa, o valor 4. O valor 5 é geratriz. Tá? Se você tem dúvida, você transforma aqui, ó. No lugar do g, você coloca o 5, 5 ao quadrado, o h ao quadrado é que a gente quer encontrar, e o r ao quadrado que a gente já tinha achado aqui é 9, certo? Então, olha, h ao quadrado vai ser igual a 25 menos 9, que é igual a 16, tá? Porque 5 ao quadrado é 25, menos 9, 16. E quando a gente tirar a raiz de 16, a gente vai achar o valor de 4. Então, gente, é basicamente isso, tá? Bons estudos. Vocês tendo alguma dúvida, vocês têm a monitoria, vocês têm eu também para mandar mensagem, mandar e-mail, etc. Que eu estou aqui disponível, eu respondo sempre. E é isso aí, bons estudos, boa semana para vocês. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado, tchau, tchau.